Pronto, acho que agora tá tudo ok. Amadas, vocês não sabem da minha alegria. Primeiro, eu estou aqui tremendo, né, Simone? Faz muito tempo que eu não falo para a igreja, eu falo para minhas crianças, num grupo menor, mas essa responsabilidade é muito grande. Mas eu me lembrei bem da pregação de domingo de Tiel, né? Fazendo um chamado para todos nós, que nós temos um chamado do Senhor e nós não devemos calar, né? Então, se o Senhor nos ordena a sermos servos, estamos aqui como servos, não com todas as nossas imperfeições, as nossas limitações, mas eu me ponho aqui nessa situação hoje e conto com as orações de vocês e que Deus possa falar ao nosso coração hoje. Na verdade, é uma conversa sobre isso que a gente tem estudado no livro, não é? Então, como professora, eu vendo o contentamento, né? O livro a gente já está lendo um pouquinho, eu já ouvi muitas coisas sobre contentamento, mas eu fui para o dicionário primeiro, porque é tão bom a gente ir para o dicionário para ter um referencial, o que é que o dicionário fala, e também o que é que, na perspectiva cristã, o que é contentamento, para a gente poder iniciar a nossa conversa. Então, eu fui para o dicionário e vi o que é contentamento. De acordo com o dicionário, a palavra contentamento significa estado de quem está contente, satisfação, gosto, felicidade, alegria e júbilo. E realmente, quando a gente pensa na palavra contentamento, nós nos remetemos a essa palavra, contente, alegria, júbilo. E na perspectiva cristã, como é que nós poderíamos definir, né? E aqui já foi falado aqui, né? Cassandra bem introduziu aí o que eu ia falar, mas na perspectiva cristã, o contentamento nada mais é do que essa satisfação plena em Deus, em Cristo, não é? A satisfação plena. Quem o conhece sabe bem o que é essa plenitude na nossa vida. Então, nós podemos experimentar o verdadeiro contentamento através da presença do Senhor nas nossas vidas. E vamos para o livro, tá? Aqui no capítulo 1, que nós estamos estudando sobre o contentamento do Pai, Nancy, ao falar sobre contentamento, ela divide o texto em dois momentos, né? Ela diz que, segundo a autora Nancy, ao falarmos sobre contentamento, devemos olhar para, primeiro, o exemplo de Deus, certo? E seu próprio caráter, o caráter de Deus, ele já nos leva a entender, compreender o que verdadeiramente é o contentamento na obra da criação, né? E o exemplo maior do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela também fala na questão da obediência e da humildade. Então, resumindo, seriam esses dois principais temas que ela aborda. Mas agora vamos mergulhar na leitura. Na perspectiva de olharmos o exemplo de Deus, a autora fala que, quando Deus criou o mundo, e cada coisa que Deus ia criando, ela diz, a cada dia, Deus ia criando as coisas e ia dizendo, e viu Deus que aquilo era bom. Quando ele criou a luz, e viu Deus que a luz era boa. Cada coisa que ele criando, ele dizia, isso é bom. E eu fico imaginando Deus criando, que a gente olha o mundo assim, vê essa perfeição, é perfeito. Imagina quem criou, ao finalizar aquela obra, a contemplação plena, né? A gente vê, imagina ele que teve a ideia, viu aquilo sendo realizado. Não existia coisa melhor. Então, a Bíblia fala que Deus se alegrava com a sua criação. E diz, em Gênesis 1:31, diz, viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Então, Deus estava satisfeito com sua criação. E aqui nem se fala e diz assim, que no 7º dia o que aconteceu, Deus criou todas as coisas, ficou satisfeito, mas ele teve uma atitude, ele descansou. E o descanso faz uma diferença muito grande nas nossas vidas, não é? Quando a gente descansa nesse Senhor que nos criou, que nos formou, todo o cenário de contentamento ou de descontentamento que nós estejamos passando, ele muda. E a palavra diz que Deus criou todas as coisas, estava tudo perfeito e ele descansou.
E isso é uma dica para que nós possamos também descansar nas nossas vidas. Nós como mulheres, nós temos uma jornada dupla, tripla, né, para dar conta. E muitas vezes a gente fica naquela ansiedade, naquele cansado, é o tempo todo, é estressado, é com muita coisa e a gente não descansa. E aqui o Senhor disse, olha, descansou. Isso é um exemplo para nós também, que nós possamos descansar. Então, o contentamento conduz ao descanso. É isso que nem se diz, que possamos descansar no Senhor. Mas ela também fala que no meio a tudo isso que Deus criou, Ele fez uma exceção. Não é? Quando ele criou o homem, Ele viu aquela obra, estava completa, Ele se alegrou, mas Ele disse, não é bom que esse homem esteja só, farei uma esposa, uma companheira. Né? E criou quem? Eva. Ao criar Eva, a sua companheira, Deus também se alegrou, mas Eva, né, teve toda aquela situação de Eva, que Eva passou, que a gente olha, tem um olhar diferenciado para essa situação. Eva, como companheira de Adão, tinha tudo que alguém poderia desejar. Vivia no paraíso. Imagina, viver no paraíso. Eu vou chamar de virgem, porque o homem não tinha mexido, né? Estava tudo assim, puro, sagrado, coisa linda. Vivia no paraíso. O marido era perfeito, certamente não contaminado com as coisas do mundo, não é? Criado pelo Senhor. Tinha uma comunhão plena com Deus. O Senhor visitava, falava, né? Todos os dias, a palavra de Deus diz. A natureza e a criação estava tudo a seu favor. Esse era o paraíso de Eva, que eu acho que às vezes a gente até deseja, meu Deus, eu quero ir para o céu, eu quero morar na glória para me livrar de tanta coisa, né, assim. Mas Eva vivia isso aqui no paraíso. Mas o que foi que Eva fez? O que foi que aconteceu com Eva? Eva caiu no descontentamento, né? Ela caiu, deu ouvido à serpente. Certamente ela, no meio daquela coisa maravilhosa, aquele ambiente, começou a ver coisas que não tinha visto, né? Estava numa situação confortável e veio a serpente, né, ruminar no seu coração coisas que ela pudesse alcançar e ter uma situação, viver uma situação independente de Deus. Porque quando o Satanás propôs ali para ela fazer aquilo, ela disse, não dê ouvido não, você pode fazer o que você quiser, não precisa depender de ninguém, é só você querer, não vai te fazer mal. Você vai ter o conhecimento de todas as coisas, né? Não vai te prejudicar em nada. Então, Eva caiu no contentamento ao dar ouvido à tentação de Satanás. E eu estava estudando um livro e a autora dizia assim, que ela deu ouvido a Satanás. Primeira coisa, ela deu ouvido a Satanás. Ela ruminou. O que quer dizer ruminar? Ela deu ouviu, achou interessante. Aquilo que ela ouviu, ela ficou pensando na estratégia. Não, mas eu acho que se eu fizer assim, vai dar certo. Ela ruminou. Ela acreditou na mentira que lhe foi proposta e, por fim, agiu de acordo com a mentira. Né? Então, essa foi a situação de Eva. Apesar dessa desobediência, Deus reverteu a situação de Eva. Mas eu queria só pegar esse trecho do que eu falei, é que muitas vezes o descontentamento na nossa vida vem dessa forma. A gente vê alguma coisa na televisão, a gente vê aquela família feliz da margarina e diz, eu queria aquela vida feliz. Vê aquele trabalho, não sei, eu queria trabalhar ali, eu queria ali. Começa assim, não é? A gente dá, sutilmente, a gente escuta ou a gente vê situações que faz com que aquilo entre no nosso coração e a gente fique refletindo. A vida de Thaís é melhor do que a minha. Como eu gostaria. E isso vai ruminando dentro de nós esse desejo e a gente acaba, às vezes, gerando uma situação dentro de nós que a gente fica insatisfeito com tudo aquilo que está ao nosso dispor. Né? Então, casamentos são desfeitos, famílias vivem sem rumo, porque, às vezes, a própria mãe quer um padrão muito alto para aquela família que não consegue atingir, e aí não tem equilíbrio emocional para lidar com aquela situação. Então,
tudo isso a gente precisa ver o que é que nós estamos ouvindo, o que é que estamos filtrando e se aquilo realmente está nos fazendo gerar contentamento ou descontentamento. Então, vamos refletir. Qual é o contentamento que você tem na sua vida hoje? O que é que você está descontente? Faça uma reflexão da origem desse descontentamento e pense se realmente, né, ele tem pertinência ou não para a sua vida. Então, voltando um pouquinho da situação de que Deus falou, então, descontentamento, nem se diz assim, que o descontentamento é o solo fértil para o plantio de desejos ilícitos. E tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, né? Quando a gente dá ouvidos a essas situações. A obra de Deus na criação é perfeita. Deus é perfeito em todas as suas obras, inclusive em você, do jeito que você fez. Eu, baixinha, assim, com cabelinho assim, bem ralinho, com o nariz assim, com o olho assim. Deus fez você desse jeito. Qual é o descontentamento? Tem tanta mulher hoje descontente com si, né? Essa semana a Josi colocou, achei bem legal, ela botou uma mulher bem gordinha assim no Instagram, não foi? E dizendo assim, seja feliz com o que você é. Se sinta feliz. E eu digo mais, Deus criou você desse jeito, se sinta feliz, você é a criatura mais linda. E quando Deus criou você, do mesmo jeito que Deus fez na criação, Ele era perfeita, né? Então, para o Senhor, nós somos perfeitos, fomos obra da sua criação, né? Muitas vezes queremos ser perfeitos, como Deus, em tudo que fazemos. E esse grau de perfeição, às vezes a gente traz para a nossa vida. A gente quer ter uma família perfeita, quer ter os filhos perfeitos. E tudo isso é um puro engano. Nos iludimos com a ideia de que a perfeição é um bom traço de caráter. Às vezes a pessoa se acha o máximo, né? Às vezes até na entrevista de trabalho, quem vai ver algumas pessoas, eu sou perfeccionista, como se aquilo fosse algo muito... que valorize o seu caráter, a sua pessoa. Não que nós devamos ser desleixados, né? Mas o perfeccionismo, a gente vê que ele não é tão bom assim para algumas pessoas, né? Porque o perfeccionista nunca está satisfeito com o seu trabalho e com o dos outros. Então, ele se acha o máximo, que é perfeccionista, gosta de ver as coisas tudo organizadas. E ele também, essa situação, ele cobra das outras pessoas que têm uma vida, que têm uma situação, que têm uma história totalmente diferente daquele. E aquilo ali gera muitos conflitos. E nas relações interpessoais, isso acontece demais. Por quê? Porque eu sou desse jeito e eu quero que todos sejam daquele jeito, né? Exige isso aí. Então, o perfeccionista, ele nunca descansa, ele sempre está insatisfeito. Cobra de si e dos outros, além da conta. Às vezes, desiste até de seguir seus próprios desejos ou objetivos, porque acha que não vai conseguir a perfeição desejada. Até isso é contraditório, né? Ele é tão perfeito que ele diz, eu não vou me envolver com determinada situação, com determinado trabalho, porque eu sei que eu não vou fazer do meu jeito perfeito, e às vezes na igreja também, né? Vou trabalhar com Simone, não, porque Simone... Eu tenho o meu jeito perfeito de fazer o trabalho, mas eu não vou me envolver com Simone, porque Simone não vai me dar a oportunidade de trabalhar de tal forma com a minha perfeição que eu sou para desenvolver alguma coisa. Então, se esquiva daquela situação. Às vezes acontece isso, não é? E, enfim, deixa eu ver mais o que diz. O que podemos aprender com tudo isso? Devemos aprender a encontrar nossa verdadeira satisfação em Deus. Nele podemos estar satisfeitos com o nosso trabalho imperfeito. Achei fantástico quando ela disse isso. Abram aí o livro na página 19. Deixa eu ver aqui, na página 19, no parágrafozinho do meio, já no final. Diz assim: todas estas reações são formas ímpias de descontentamentos,
Sendo criaturas, devemos aprender a encontrar nossa verdadeira satisfação em nosso Deus, nosso Criador. E assim podemos estar satisfeitos com o nosso trabalho imperfeito. Deste modo, podemos oferecer nosso trabalho imperfeito a Ele, com gratidão, porque Ele está satisfeito conosco. Em Cristo. E, desta forma, podemos descansar. Somente Deus é perfeito. Quando pensamos que podemos ser perfeitas, estamos tropeçando, feitos cegos. Achei tremendo isso. Então, tem tudo a ver com o que nós falamos. Outro exemplo de satisfação que ela também trata é na obra do seu Filho amado Jesus. A gente já está no segundo tópico. Ele diz, e ela exemplifica, mostra determinadas situações na Bíblia que é bem nítido. Em Mateus 3,17, quem pode abrir para ler para a gente? 3,17, olha o que ele fala do Filho. Eu vou ler então. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Isso o próprio Deus falando do próprio Filho, né? Então Deus fala do Filho, revela a satisfação dele nesse Filho amado. Ele chama Jesus de quê? De Filho amado, né? Em Mateus, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele fala com voz audível da satisfação e agrado que ele tem em relação ao Filho. O Filho é um exemplo perfeito de contentamento enquanto encarava sua prisão e crucificação. Ela já vai citando outro exemplo. Diz que no momento da prisão e da sua crucificação, Jesus foi um exemplo perfeito de contentamento. Ele não murmurou, ele teve sim, passou pelas situações tristes que ele passou em Mateus 26. A gente vê quando ele estava lá no Getsêmani. Ele teve um momento de tristeza e de angústia. E a gente ter momento de tristeza e angústia não quer dizer que nós estamos descontentes, né? Vivenciando descontentamento, não. São situações que a gente vive porque dói na nossa alma, é uma situação real que nós estamos vivendo. Mas alguém aqui já teve um momento de tristeza e de angústia, mas tinha dentro de si o contentamento do Senhor, porque sabia da presença dEle, sabia que aquela tristeza ia durar por pouco tempo e que você poderia descansar, porque aquela noite de choro, no outro dia ia ser revertida. E essa é a plena satisfação do Senhor, é o contentamento dEle na nossa vida. Que coisa maravilhosa. E Jesus pôde experimentar isso. Ele orou e perguntou, quando ele estava naquela situação de angústia, a única coisa que Jesus fez foi, ele orou e perguntou a Deus se tinha outro caminho. Mas, ao terminar a oração, ele disse que seja feita a tua vontade. Que coisa linda, né? Ele não impôs, ele não quis, ele disse, Senhor, eu estou passando por tudo isso. Tu vê a minha situação, mas eu descanso em Ti. Eu me contento em Ti e que seja feita a Tua vontade. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu descanso em Ti. Esse é o verdadeiro contentamento do Senhor nas nossas vidas. Uma atitude de entrega e de descanso. Entrega e de descanso. Se você entrega e você descansa, você vai contemplar e viver esse contentamento pleno do Senhor nas nossas vidas. Ele tinha consciência e a certeza de que quem estava com ele. Ele foi à cruz contente, determinado e satisfeito com a vontade de Deus. Essa atitude de Cristo demonstra sua humildade e dependência em relação a Deus. Ele encontrou contentamento por meio da obediência e humildade. Em nenhum momento ele quis se rebelar, pelo contrário.
né? Ele teve essa atitude de entrega e tinha consciência que ali era um ato de obediência, de amor também e humildade. Ele submeteu a Deus e foi à cruz espontaneamente. O filho estava satisfeito, contente em ser sacrifício por nós. E aqui estamos nós na história, né? Fazemos parte dessa história. O pai estava satisfeito com o filho. O que aprendemos com tudo isso? Que devemos ser humildes e obedientes. Assim desfrutaremos do verdadeiro contentamento. A humildade e a obediência nos leva ao verdadeiro contentamento. Devemos tomar a forma de servo. Não é? Existe algo que nos afasta do contentamento? Existe algo que está nos afastando? E ela fala aqui de um termo, ele diz assim, a ambição egoísta, ela faz uma pergunta aqui no livro. O que isso significa, essa ambição egoísta? Quando colocamos nossos desejos em primeiro lugar na nossa mente. Eu quero, eu mereço, eu acho que eu já fiz de tudo, e eu quero que seja assim, porque eu já sofri, ou eu já passei tanta coisa, e agora é o momento, eu mereço isso aqui. Então, quando colocamos isso é o nosso desejo, em primeiro lugar na nossa mente, isso acontece, essa ambição egoísta. E aí, vocês sabem muito bem o que é que acontece. Quando o orgulho e a vaidade prevalecem no nosso modo de ser e de viver. O orgulho, né, ele faz tudo isso na nossa vida. A gente tem pessoas orgulhosas que tem tanto orgulho, até não sabe nem se está tendo uma necessidade, ela não é nem capaz de pedir por orgulho, porque se acha que vai ser diminuída pelo fato de pedir alguma coisa. Às vezes até uma oração não pede, uma oração na igreja, porque acha que pedir oração está mostrando que a sua fé está fraca. Não é assim? Não, minha gente. O orgulho, ele faz parte dessa ambição egoísta. Nos consideramos a melhor, ou então quando também nos consideramos a melhor pessoa do mundo, melhores do que os outros. E às vezes a gente usa esse dedinho aqui, só esse dedinho para apontar, enquanto tem quantos? 3 voltados para nós. Então é muito fácil dizer, mas eu, né, aquela ali, Cassandra, Aninha, e olha, tem 3 aqui para mim. Eu aponto, ou eu olho, né, eu avalio a vida do outro, na perspectiva de que eu mereço mais do que o outro. Eu sou melhor do que o outro. Eu sou diferente do outro, não é? Se queremos imitar Cristo, devemos tomar a forma de servos. E servo tem que estar a serviço do Senhor, do seu Senhor, tem que obedecer. Como exercer a prática do contentamento? Vivendo todo dia com humildade e obediência. E ela diz aqui no final do livro, que eu já estou terminando, ela faz uma pergunta bem interessante. Quando você estiver vivendo uma situação dessa de conflito, você sempre deve perguntar ao Senhor da seguinte forma: como posso administrar essa situação de modo que honre e agrade a Deus? Quando você estiver descontente ou até contente, pergunte ao Senhor como posso administrar, o que é que eu posso fazer em meio a essa situação, o que é que eu posso fazer em meio a essa situação, agir de forma que agrade e honre ao Senhor. Quando eu estou questionando Deus sobre várias coisas, quando eu estou insatisfeita com determinadas coisas, quando esse descontentamento se faz presente na minha vida, pare e reflita na situação e pense, essa situação, ela honra e agrada a Deus, não é? Contentamento é amar a Deus e isso requer humildade e graça. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é o que diz a palavra. Então, se amamos o Senhor, devemos obedecê-lo. Você ama a Jesus? Você ama a Jesus? Sim. Faça o que Ele diz e siga o seu exemplo. Que Deus possa nos abençoar, nos ensinar a descansarmos nele.
para que possamos ter uma vida plena, uma satisfação plena naquele que pode todas as coisas e que é o Senhor das nossas vidas. Podemos orar? Deus amado Pai, nós te louvamos por essa tarde, te louvamos pelas nossas vidas, te louvamos por tudo aquilo que tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas. E queremos nesse momento, Senhor, colocarmos diante de ti, pedir, Senhor, que tu derrame a tua graça sobre as nossas vidas, que nós possamos ser cada dia mais mulheres sábias, contentes, alegres, satisfeitas, entendendo o teu propósito para as nossas vidas e descansando em ti, Senhor. Fortalece a nossa vida espiritual, fortalece a nossa missão como mãe, como profissional, como serva do Senhor na igreja, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos, Pai, precisamos descansar em ti. Nós vivemos numa correria intensa, com tantas coisas, com tantas tarefas para fazer, Senhor. Mas nós precisamos aprender contigo a cada dia, a nos contentarmos contigo, nos humilharmos, estarmos em obediência a ti e vivermos, Senhor, para ti, agradando e honrando o teu nome, Pai. Nos ajuda cada mulher que está aqui presente, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos fortalece a cada dia. Confiamos em ti, porque tu és um Deus presente, que supre todas as nossas necessidades e que não nos abandona, Pai. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos dá de ouvir a tua palavra e de estarmos aqui. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.